Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão de colocação pronominal. Vamos ao enunciado. Segundo o padrão do português culto, há erro quanto à colocação do pronome oblíquo no em. O primeiro ponto é identificar os três processos de colocação pronominal. Em primeira instância, eu tenho o processo proclítico, que é a colocação do pronome oblíquo antes do verbo, denominada próclise. Eu tenho o processo mesoclítico, que consiste em eu colocar o pronome oblíquo átono entre o verbo e a sua desinência. E, por fim, eu tenho a ênclise, ou processo enclítico, em que o pronome oblíquo átono ele fica posposto ao verbo ligado por hífen. A esses três processos relativos à colocação pronominal. Dito isso, vamos às alternativas. Na letra A eu tenho: agora se queixavam muito do envolvimento de todos. Primeiro ponto, o primeiro processo, a próclise, é o processo que tem mais regras. E quais são as regras que determinam a colocação do pronome oblíquo átono anteposto ao verbo? As principais regras são as dos fatores proclíticos. Mas o que são fatores proclíticos ou palavras atrativas? São classes de palavras específicas que exigem que o pronome oblíquo átono fique anteposto ao verbo. Mas quais são essas classes de palavras? São os pronomes indefinidos, relativos, interrogativos, são as conjunções subordinativas e os advérbios. Essas 5 classificações forçam o pronome oblíquo átono a ficar anteposto ao verbo. Dito isso, eu tenho no contexto o agora. Qual a classificação do agora na morfologia? Agora é um advérbio de tempo. E como advérbio de tempo, ele força esse pronome oblíquo átono si a ficar anteposto ao verbo, o que ocorre naturalmente. Caso não houvesse esse agora, esse advérbio de tempo, a ênclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono posposto ao verbo, seria aplicada. Por quê? Eu não posso iniciar uma oração por pronome oblíquo átono. Então, no contexto não poderia ser se queixavam muito. Deveria ser queixavam-se muito. Mas não ocorre isso, já que eu tenho agora pronome oblíquo átono anteposto ao verbo. Construção corretíssima. Na letra B nós temos: diria-se a verdade se não fosse sob tortura? Segundo ponto. Eu falei de alguns fatores da próclise. Agora eu vou falar da mesóclise. A mesóclise ela é utilizada em contextos muito específicos. Ela é ligada a verbos que estão conjugados no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Agora, como se dá essa identificação se o verbo está no futuro do presente ou no pretérito? Contextualmente, eu tenho essa forma verbal diria. Diria, eu sei que está conjugado no futuro do pretérito do indicativo. Mas por que eu posso afirmar isso veementemente? Simples. Quando se estuda as desinências verbais, eu tenho dois tipos. Eu tenho a desinência modo temporal e a número pessoal. Esse iria, essa terminação, iria, é uma desinência modo temporal. Ela indica que o verbo está sendo conjugado no futuro do pretérito. E como eu tenho essa desinência, eu posso afirmar que há esse tempo verbal. Agora, qual a regra específica? Como eu disse, se você inicia o período por pronome oblíquo átono, está errado, eu tenho que empregar a ênclise. Porém, se houver um verbo no futuro, eu tenho que aplicar a mesóclise. Veja bem, há uma ordem de prioridade a ser seguida. Primeiro, eu vejo se há fatores de próclise. Caso eles não existam, eu verifico se o verbo está conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Caso isso não ocorra, eu aplico a ênclise. Nesse caso, o pronome oblíquo átono iniciaria o período, que seria incorreto, eu não poderia empregar a próclise. Agora, como o verbo está no futuro, eu devo aplicar a mesóclise. Então, essa forma verbal está incorreta. Lembrando que é vedado a construção da ênclise com o verbo no futuro. Por quê? Porque se há uma ordem de prioridade e eu tenho os fatores determinantes para que a mesóclise ocorra, eu devo empregá-la. Então, como ficaria a construção correta na letra B? Dir-se-ia a verdade se não fosse sob tortura. Essa forma verbal mesoclítica, dir-se-ia, seria o correto na letra B. Então, já temos a alternativa que está incorreta, que é a letra B. Mas vamos analisar as outras alternativas.
Na letra C eu tenho: despedimos-nos das pessoas mais importantes do setor. O que eu disse anteriormente? Que eu não posso iniciar o período por pronome oblíquo átono. Eu tenho aí um verbo que não está no futuro e eu não posso iniciar o período por pronome oblíquo átono. Então a ênclise aí está correta, a colocação do pronome oblíquo átono posposto ao verbo ligado por hífen, corretíssima. Então, letra C, sem erro algum. Na letra D nós temos: estou informando-lhe o fato antecipadamente. Há erro nessa construção? Não. O que eu tenho aí? Eu tenho uma locução verbal. Eu tenho dois verbos. Quando eu tenho uma locução verbal que tem um verbo auxiliar, que nesse caso é o estar, e tem um verbo principal, que está sempre uma forma nominal, nesse caso, informando-lhe, tem o NDO, que é uma desinência que indica a forma nominal gerúndio, a colocação do pronome oblíquo átono pode ser feita depois da locução, como está explícito. Estou informando-lhe. Não há erro nenhum disso. Não há erro nenhum nessa construção. Então, letra D, corretíssima. Por fim, a letra E nós temos: quem se arrependerá de ter chegado mais cedo? Perceba que o verbo ele está conjugado no futuro, né? Eu me arrependerei, tu te arrependerás, ele se arrependerá. Ele está conjugado no futuro. Mas como eu disse antes, há uma ordem de prioridade. Como há uma ordem de prioridade, se houver um fator que exige a próclise, ela deve ser empregada devido a essa ordem de prioridade. Lembrando que é próclise, mesóclise e ênclise. Dito isso, eu tenho esse quem. O que é esse quem? Quem eu percebo que todo esse período é uma interrogação. Então, ele é um pronome interrogativo. Como ele é um pronome interrogativo, o que ocorre? Ele é uma daquelas palavras atrativas, daqueles fatores proclíticos que eu mencionei anteriormente. Se ele é um fator proclítico, eu devo empregar nesse contexto a próclise, mesmo com o verbo no futuro. Por quê? Eu tenho que seguir a ordem de prioridade. Se eu tenho algum fator que exige próclise, mesmo que o verbo esteja no futuro, eu devo aplicar a próclise, porque ela está no topo da ordem de prioridade. Então, quem se arrependerá de ter chegado mais cedo é a construção correta, irreprochável. Então, vemos que o gabarito nessa questão é letra B. Dever-se-ia aplicar a mesóclise. Dever-se-ia, a mesóclise aí. No contexto da letra B, deveria ser dir-se-ia a verdade. Essa seria a forma verbal correta nesse contexto. Gabarito, então, da questão, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.